Eu não sou a Ana Marquezin, E eu não sou a Lari Vidal. mas esse ainda é o Recapitulando Podcast, o podcast do capítulo Z. E dessa vez, acho que vocês podem ter notado que a mesa tá um pouco diferente. A gente trouxe aqui um tema super especial, que é quadrinhos. E para integrar essa mesa, para falar sobre carreiras, quadrinhos e a relação da HQ com a geração Z, trazemos aqui Giovanni Spinelli. Boa noite, Giovanni. Boa noite, prazer estar aqui. Tô um pouco nervoso porque é o primeiro podcast que eu tô fazendo com câmeras me olhando. Tem horas minhas falando na internet aí, mas só voz, então na câmera é a primeira vez. Eu trabalho na Chiara Escuro Studios, que é uma das empresas cofundadoras da CCXP, um dos maiores eventos de Comic Con do mundo. Tem a Nerd Vintage, que é uma página que fala de quadrinhos, podcast, a gente faz um monte de coisa por lá. Sou quadrinista, então sou um pouquinho viciado nesse tema que a gente vai falar aqui hoje, né? Mas, ó, Giovanni, pode ficar despreocupado que as câmeras da USC, elas são excelentes. E por falar em USC, a gente tem que lembrar que esse podcast não é realizado sozinho. Então, a gente quer deixar aí um agradecimento especial à Lari, à Ana, à Bia, à Júlia, e também ao nosso professor Robson. E hoje a gente tem um agradecimento especial ao Ale Produções, que está aqui apoiando a gente nesse episódio. Muito obrigada, gente. Beijos, beijos, beijos. E aí, né, vamos começar com a primeira pergunta, né? A gente, né, trazendo ali recapitulando sobre a nossa passagem, a gente acabou conversando um pouquinho de como a gente caiu no mundo do quadrinho, e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que você caiu nesse mundo dos quadrinhos, assim. Legal. Minha história é muito particular, né? Eu acho que a minha história com esse meio dos quadrinhos não começa com quadrinho. Começa com meu pai, um belo dia, ele chega em casa, eu tinha uns 4 anos de idade, e ele trouxe pra mim um bonequinho do Superman. Era o Superman de mullet ainda, um boneco velho até, Nossa, que ele bem antigo, deve hein? ter encontrado em algum lugar, né? E ele me deu esse boneco, me pegou no colo e falou: olha, esse é o Superman. Ele é muito poderoso, ele se preocupa com as pessoas, ele tem poderes incríveis, ele solta raio laser pelos olhos e tal, prova de balas, e eu trouxe ele pra você. Desse dia em diante, minha vida mudou pra sempre, cara. Então não começou exatamente com o gibi, mas essa é a minha primeira lembrança que hoje, quando eu me pego super empolgado para um filme do Superman que acabou de lançar, por conta de eu ter lido os quadrinhos e ser apaixonado por isso, eu lembro disso. Então tudo começou ali. E aí eu fui crescendo aí nos anos 2000, né? Sou de 99, então nos anos 2000 ali eu fui crescendo, tinha os desenhos da Liga da Justiça que passavam no SBT, do Bruce Timm, com o traço do Bruce Timm, aí teve os filmes do Homem-Aranha, do Sam Raimi, que me encantou muito também, os filmes dos X-Men do Bryan Singer, essas coisas foram entrando na minha cabeça. E quando eu já tava um pouco mais velho, sempre fui nerdinho, tive um fogo dentro de mim que me faz querer perseguir mais sobre esses assuntos, eu comecei a reparar, peraí, essas coisas tem muito mais por aí. Não é só esse filme de 2 horas e meia. Não é só esses desenhos com vários episódios e tal, tem mais. Quem são esses nomes por trás desses filmes? Quem é J.M. DeMatteis que aparece quando tem os títulos de quem escreveu os episódios de desenho animado, etc. E aí eu comecei a assistir muito canal no YouTube, comecei a pesquisar muito na internet, computador de tia, ia lá, ficava pesquisando. Ia na Lan House também? Ou... Na Lan House também, menos do que eu gostaria, mas eu ia também, ficava lá pesquisando e eu via muitas pessoas mencionando quadrinhos. Quadrinho, aconteceu isso no quadrinho, baseado nesse quadrinho, etc. Aqui a gente... Ok. O capítulo Z, ele é diferenciado. Porque você pode Obrigado, ter aí né? seu super-homem, mas a gente tem o nosso Spider-Man Miles Morales. Trazendo uma aguinha aí pra gente. Que coisa Muito linda, hein? obrigado. Participação mais do que especial, hein? Mais do que Pô, especial. valeu. Dá pra ver que o Gia é super fã do Homem-Aranha, né? Um Então, pouquinho. imagino que seja um momento emocionante pra você, Eu tô né, muito Gia? feliz, né? E eu queria muito Autógrafo dizer depois, hein? que essa parte não tava No roteiro, no não roteiro, então... Obrigada. Valeu! Pelo amor de Deus, alguém ajuda o Homem-Aranha a sair daqui que ele não tá enxergando. Muito obrigado, Spider-Man Produções. Muito obrigado. Eu até perdi um pouco o fio da meada do que a gente tava falando. Essa me pegou de surpresa. Eu olhei pro lado, vi um cara com a máscara do aranha e falei, ok. Muito obrigado aí, mas eu acho que a gente tava falando sobre como você chegou Sim. e, né? Sim. E aí eu comecei a ver vídeo no YouTube do Omelete, ler o site do Omelete, ver outros canais no YouTube, e eu vi eles falando desses quadrinhos que até então minha relação com quadrinhos tinha sido Turma da Mônica e tal, mas nada a ponto de me fazer apaixonar, assim, eu li, gostava, acompanhava, fui no parque da Turma da Mônica, inclusive tem uma história muito engraçada com o Chico Bento, que sempre foi meu personagem favorito, do Maurício de Souza, e eu li os gibis, assisti os desenhos animados e tal, e quando eu vi o cara fantasiado de Chico Bento, eu achava que era o Chico Bento real. Então eu fui lá e falei, Chico Bento, eu tava lendo seu gibi quando você roubou as goiabas lá, você se machucou. Tá tudo bem? Porque eu tinha lido no gibi e tal, né? Mas acho que a grande paixão, né, que me faz perseguir o mundo dos quadrinhos
é com super-herói. É meio clichê, sabe? O quadrinho vai muito além de super-heróis. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Muito além. Mas na minha paixão por quadrinhos começa com isso. Então, ali com meus 12, 13, 14 anos, eu comecei a pesquisar e entender, peraí, esse filme do Batman do Nolan foi baseado nesse quadrinho. O que é isso? Como é que eu faço pra ler isso? Eu comecei a perseguir e tal, ligar em sebo, mesmo sem ter dinheiro. Inclusive, a gente tava falando aqui, antes de começar a gravar, do Batman 1, né? Eu pirei minha cabeça com o Batman 1, quando eu soube que tinha uma HQ que mostrava a primeira aventura do Batman. E eu não tinha nem dinheiro, eu tinha uns 14 anos, eu ficava ligando no sebo e falava, alô, você tem o Batman 1 aí? E o cara do sebo falava, eu tenho sim. Eu falava, então tá bom. Só pra saber. É só pra saber, uma hora eu vou ter dinheiro e vou comprar. E aí, teve uma vez que eu liguei também, eu não manjava muito ainda, né? E o cara falou, formatinho ou formato americano? Eu falei, putz, não sei o que é isso. Eu falei, não entendi. E tem Eu isso, queria que fiquei ele- perdido agora. Eu queria que ele explicasse, né? Formatinho ou formato americano? Formato americano é justamente isso, né? Uhum. Que é o formato em que ele é publicado originalmente nos Estados Unidos, por isso formato americano. Ele é um formato 26 por 18. E eu não tenho esse formato, e tem o formatinho também, com formato. É um gibizinho, como é os gibizinhos da Mônica Que até é hoje. aquele do Superboy que a gente tinha conversado. né? Exatamente. Sim. E isso até os anos 90 aqui no Brasil, os quadrinhos de super-herói, a maioria dos quadrinhos saiu nesse formato. Só quando era algo muito especial que eles publicavam em formato americano, no formato maior. Mas nessa época eu não sabia o que era isso também. E aí a gente acaba entregando um pouco da nossa idade, né? Sim. E aí isso foi avançando. Um belo dia eu fui num sebo com meu pai, eu saí de lá com um bolo de quadrinhos. Peguei pra ler, não entendi nada, né? Porque tem isso também, em quadrinho de super-herói tem esse negócio de cronologia. E conforme o tempo foi passando, eu comecei a me localizar melhor e foi virando uma paixão enorme, assim, as histórias em quadrinhos. Eu fui descobrindo a mídia como um todo, e não só esse lance de super-herói, não só Maurício de Souza, não ficar só nos personagens, né? Eu entendi que quadrinho é uma mídia, né? Uhum. E você pode contar qualquer história com histórias em quadrinhos. E ele é mágico, justamente porque tudo é possível nas histórias em quadrinhos. Não tem a verba, não vai estourar o budget como tem no cinema, na série de televisão. Não, a gente não consegue fazer isso, a gente não tem dinheiro. Não tem como chamar o ator tal, não tem grana. No quadrinho você pode tudo. Tudo é possível. Inclusive colocar atores nos quadrinhos, né? Porque o Samuel L. Jackson foi o Nick Fury mesmo antes de ser contratado pra isso. Sim. Lá no Supremos, né, nos anos 2000, né? Que é uma outra história. Enfim, os desenhistas colocaram ele só pra dar essa ideia pra quem fosse fazer no futuro um filme dos Vingadores, que o Nick Fury fosse E deu o super Samuel certo, L. né? Jackson. Funcionou, o Samuel L. Jackson abraçou isso. Mas tô dizendo isso só pra dizer o quanto é mágico os quadrinhos, assim. E talvez eu tenha me perdido um pouco na história, mas acho que deu pra entender, né? Mas você falou que é super, super clichê, mas na verdade, tipo, o pessoal do final dos anos 90 e o começo dos anos 2000, né, que é a geração Z e tudo mais, é o que a gente tinha de super-herói também acessível na época. Porque, querendo ou não, o pessoal mais antigo, que fala que lê quadrinhos há décadas e tudo mais, eles pegaram um negócio ali no começo, né, quando estourou de verdade e tudo mais. A gente já pegou meio que o barco andando, tanto que tem o problema da cronologia, né? Eu conheço muita gente que tentou ler quadrinhos e não conseguiu justamente porque você pode pegar o começo de uma saga, mas aquele personagem tem muita história já antiga que, querendo ou não, interfere naquela saga, Com de certeza. alguma forma, né? E, inclusive, até pegando um gancho, você comentou de que você foi procurar o Batman ano 1. Eu acabei lendo o Batman ano 1 depois que saiu a animação. E aí eu fui ler. Eu falei assim, tá, se tem um ano 1, tem um ano 2. Infelizmente tem. E infelizmente tem, só que aí tem e não tem, né? Porque ele é um ano 2, mas ele não é uma sequência direta do ano 1. Então a história é completamente diferente, a linguagem e tudo mais. E aí eu falei, tá, eu li o ano 2. Será que tem o ano 3? E Tem também. Tem também. E aí você acaba se perdendo, entrando nesse. Eu falo que é um esquema de pirâmide. Porque você começa não é. com 1 e quando você vê, tipo assim, você tá no ano 10, mas não necessariamente é É o uma 10º sequência. ano daquela Exato. Não, história e isso tal. não tem mais fim, cara. Tanto que eu chamo os caras que me vendem quadrinhos, né? Abraço Banca Mickey, queridão, enfim, a galera Abraço. toda. Abraço. De drug dealer, né? Porque eles são isso mesmo, né? Você fica viciado naquilo, você não para mais. Nunca acaba. Nunca acaba. Você fala, não, eu só vou comprar mais esse, meu coração tá acabando. É mentira. Você nunca mais vai parar. Mas é por isso até que os mangás hoje fazem um pouco mais de sucesso. Inclusive com a geração Z. É muito mais fácil você começar a ler um mangá. Além de você ter os animes muito mais acessíveis, e geralmente os animes, eles têm essa proximidade com a história do mangá. Você quer ler o mangá? One Piece, vou falar o mais básico aqui. Pega no número 1 e vai, Sim. né? Agora, você quer ler o Homem-Aranha? Meu amigo, vamos lá, senta aqui. Senta. Tem esse Homem-Aranha dos anos 90, aí tem Um Novo Dia,
tem um dia de novo. Aí tem eles mais reformulam todo o universo e tem um novo. Sim, Que é totalmente sim, diferente. sim. Eu acho que é uma É das uma máfia. principais. Mas eu acho que é uma das principais dificuldades, assim, que a nossa geração tem pra criar uma conectividade mesmo com esse tipo de mídia. E, querendo ou não, animação e filme é realmente o que a gente tem pra se interessar por esse tema. Sim. É, porque assim, né? Quando você pega uma geração anterior à nossa, a gente tá falando aqui dos anos 90, 2000. Então é muito triste. Eu tô aqui falando sobre leitura, mas eu não necessariamente fui atrás de quadrinhos porque eu gostava de ler. Apesar de que sim, eu sempre gostei de ler. Inclusive, da biblioteca da escola que eu estudava, quando era criancinha, eu ganhei o prêmio de principal menino que alugava livros na biblioteca. Olha que Caramba! da hora. Essa história é muito legal e tal, mas não necessariamente eu fui atrás de quadrinhos porque eu era um grande fanático por leitura. Eu fui atrás porque eles me encantaram, esses personagens que eu fui atrás de ler em outras mídias. E eu acho que o Turma da Mônica também, infelizmente, até triste falar, mas talvez eu não tenha conhecido Chico Bento, Cebolinha, Turma da Mônica, Anjinho, pelos gibis. Talvez eu tenha assistido uma fita VHS primeiro. Mas é por conta da geração mesmo. Mas a galera de antes, quando você tinha um acesso um pouco mais limitado, quando o que você tinha era alugar uma fita VHS no final de semana pra assistir num videocassete, que toda a sua família tá dividindo, o entretenimento que você tinha era os gibis. E eram bem mais acessíveis, Exato. né? Muito se fala que nos anos 70, 80, gibi era baratinho. Também não é bem assim, se você pegar em comparação. Mas sim, ele era um pouco mais acessível. E era uma coisa que, a partir do momento que você tem lá, você pode ler, reler, revisitar, você trocava com o seu amigo. Na época também tinha pouco apego, né? Nos anos 60, 70, 80, não tinha esse apego que tem hoje a colecionar quadrinhos, né? Que você mal empresta porque é meu capa dura, etc. Eu tenho um pouco disso, admito. Mas na época eram formatinhos de papel jornal, era quase descartável. E na verdade os quadrinhos começam assim, os quadrinhos americanos. Os japoneses também. Tem lá os Shonen Jump, que são aquelas Sim. listas telefônicas enormes. Eles são coisas descartáveis, que é pra você ler, passar pra frente, jogar no lixo, etc. Depois foi virando um ato de colecionismo, né? Mas eu costumo até fazer uma comparação, né? Que nas décadas passadas, essa geração anterior à nossa, ler quadrinhos era o equivalente ao que assistir uma série hoje. Era algo barato. Por exemplo, você tem Netflix, você tem vários streamings, você paga lá uma... Não é mais tão barato assim. Não é tão mais tão barato. Mas sei lá, você paga R$40, você pode assistir 50 séries se você quiser. E aí você indica pro seu amigo, ele chega em casa cansado do trabalho, ele vai assistir uma série. Nessa época era mais fácil ler quadrinhos. Então até adultos liam mais quadrinhos e tinham menos preconceito com quadrinhos nessa época. Que é o que tava lá, né? Então tinha pra todo mundo. Era mais acessível, e eu nem tô falando de preço. De ser acessível mesmo. Você tem um gibi pra puxar. Eu lembro uma vez que fui visitar uns parentes no interior, eles tinham uma caixa de revistas do lado do vaso sanitário e tinha gibi lá, Sim. sabe? Daí eu falei, nossa, vocês têm gibi aqui? Eu falei, isso aí tá aí 20 anos aí. Eu falei, cara... E eu lembro que até no jornal, né, o jornal físico, tinha uma, duas páginas dedicadas a Sim. chá de quadrinhos. Então, até Sim. quem era adulto, assim, 50 a mais, acabava lendo por tabela, né? Exato. E hoje em dia, as poucas bancas ainda que existem, né, físicas e tudo mais, também é difícil encontrar quadrinho Você até. vê mais mangá mesmo. Exato, né? é mangá, revista, um jornal, mas quadrinho mesmo é difícil você encontrar pra comprar ali. O quadrinho hoje ele é cada vez mais nichado, né? A gente tem um mangá que tá fazendo sucesso enorme. Não quer dizer que tem poucos leitores, a gente tá aqui pra falar que tem, mas é muito nichado. O quadrinho é muito nichado por alguns motivos. Entre eles, ainda existe um preconceito enorme pro grande parcela do público, especialmente um público mais geral que geralmente não se aprofunda muito, não vai conhecer sobre, não vai pesquisar sobre, que acha que só porque a mídia quadrinhos é pra criança, imediatamente, independente do tema, né? Por exemplo, eles veem essa capa aqui do Batman do Grandpa e acham um quadrinho pra criança. Mal sabe, né? Tadinhos. Olha, Coitados de quem for dar pra criança um jeep Não, desse. olha um piada mortal e fala assim, é Batman, logo é pra criança. também, Exato, né? exato. Só a mídia quadrinhos já passa essa ideia de ser algo pra criança. Isso afasta muita gente, inclusive acaba gerando um pouco de preconceito, né? As pessoas olham estranho pra mim às vezes. Ler quadrinho? Como assim? Sabe? Não tá crescido pra isso, né? E não percebe que o quadrinho é uma mídia, né? E não necessariamente algo nichado pra criança. Isso também acontece com a animação, né? Pra uma grande parcela do público, só de ser animação já é infantil. Sim. Sim. Eu lembro daquela polêmica, né, da festa da salsicha, Nossa, que eles tiveram que fazer um material de divulgação falando assim, olha, esta animação não é para crianças, cara. dada, tipo, É. esse não sei se chega a ser um preconceito, mas esse estereótipo, né? O estereótipo Acho que o estereótipo é a palavra, realmente, e muita gente ainda acredita nisso, né? E é algo fácil de quebrar. Você explica uma vez pra pessoa, ela já entende. Dá exemplos, mostra, né? Os próprios mangás fazem até mais sucesso.
tem muita história de violência, tem muita história adulta, tem história de terror pesadíssima, que gera trauma, assim, mais do que muito filme de terror por aí, né? E, então, além dessa questão de se pensar que é algo de criança, tem uma outra questão que é o preço. Vamos supor que eu consiga convencer uma pessoa que no momento não se interessava por quadrinhos a começar a se interessar. Falar, ó, vai lá ler a Piada Mortal. Você gostou dos filmes do Batman no cinema? Achou interessante? Lê lá a Piada Mortal. Ela vai pegar pra procurar, vai chegar, vai pagar 100 conto. Ela lembrava do gibizinho da Mônica que custava 5,50. Sim. Ela não vai ter a motivação pra pagar os 100 reais no capa dura da Panini. Entendeu? Então isso vai afastando cada vez mais as pessoas das histórias em quadrinhos, consequentemente as bancas de jornal tem cada vez menos, porque é um público muito nichado que vai pra lá procurando por isso, e torna-se mais difícil encontrar histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos tá, assim, tá fervilhando, tá no auge, tá fazendo muito sucesso mais do que nunca. Inclusive saiu uma pesquisa recentemente, não vou ter dados, tá, gente? Sou péssimo de números, mas saiu que 2025 agora voltou-se a aumentar o interesse do público norte-americano, pelo menos onde a pesquisa era dedicada, público jovem norte-americano com quadrinhos. A gente até fez recentemente, né, uma reportagem sobre quadrinhos, inclusive, já faz o nosso jabá aí, tá lá no nosso canal do YouTube, se quadrinhos são ou não são literatura, que é um tema que a gente vai falar mais lá pra frente. Legal. Mas lá nessa reportagem a gente comenta, né, que até 2030 a previsão era de crescimento de vendas dos quadrinhos, e também tem um relatório do Quadrinhopédia, é um pouco mais antigo, mas é o mais atual que a gente tem, que lá comenta o fato de que a indústria brasileira é uma indústria bem sólida, com a Panini, obviamente, né, Sim. encabeçando ali as vendas, mas no geral, assim, é uma indústria forte. É forte, é muito forte, poderosíssimo, é super aquecido, é um mercado muito aquecido, porém é muito de nicho. Então, a gente tá falando de algo que tá explodindo, tá no auge e tal, mas muitas pessoas não estão nem sabendo disso. Eu E já como é que cheguei, você enxerga esse nicho, assim? eu já cheguei a ouvir algumas vezes, ainda existe quadrinho? Ainda se publica quadrinhos? Tu falou, sim, puta, mais do que nunca, tem gente que vive disso, né? Sobre esse nicho, assim, eu vejo com bons olhos, mas eu acho que não exatamente é um nicho que se criou sozinho. A gente não quer exatamente se isolar da sociedade, ser essa bolha. A gente acabou, por consequência dessa marginalização dos quadrinhos, se isolando, né? Por conta disso, né? Por conta que criador de histórias em quadrinhos não é muito levado a sério no Brasil, né? Tem muito isso, não é... Nada, você não trabalha de verdade, você faz quadrinhos e mais o quê? Né? Mas esse nicho, ele se forma de uma forma natural justamente porque as pessoas querem se unir, né? Principalmente os fãs de quadrinhos são pessoas um pouco solitárias, às vezes. Dificilmente você tem amizades de pessoas que têm o mesmo gosto que você. Então é nesses nichos, é nesses eventos próprios de quadrinhos, evento pequeno de quadrinho, evento pequeno de mangá, evento, sei lá, de troca, venda, que você se encontra outras pessoas como você e cada vez mais você fica mais preso dentro da sua bolha. Então, eu acho que isso não necessariamente é muito bom, porque afasta as outras pessoas e dá a entender que é um grupinho fechado muito estranho, que se reúne e vai ficar falando de quadrinhos. É uma tristeza isso, mas é verdade. Pra falar de bonequinho com colã. Exato, exato. E com isso, afasta algumas pessoas, né, desse meio. E também tem muita gente tóxica nesse meio, principalmente dentro dessas bolhas. E as pessoas tóxicas, elas são a minoria, mas elas são muito barulhentas. Então, são pessoas muito machistas, são pessoas conservadoras. E essas, sei lá, dar um exemplo aqui, de 100 pessoas, são 3. Esses 3 gritam muito alto. Então acaba gerando esse estigma de que o público consumidor de quadrinhos também é muito conservador, é muito preconceituoso, é muito machista. Sendo que na verdade não é bem isso, né? Ou intolerante até, com mudanças. Que o público de quadrinhos ele é muito apaixonado. E tem algumas pessoas que são apaixonadas demais. É quando faz alguma mudança no cinema com relação ao que foi criado nas histórias de quadrinhos, o cara vai lá xingar o diretor, xingar o ator que colocaram e tal. Mas isso realmente é um nicho do nicho do nicho. Se o leitor de quadrinhos já é um nicho, essas pessoas que fazem barulho e botam fogo no parquinho são menos ainda. Então eu não vejo com bons olhos esse nicho. Ao mesmo tempo que eu já fiz muita amizade e conheci pessoas incríveis dentro dele. E eu queria muito que isso estourasse, que essa bolha estourasse. E as pessoas consumissem quadrinhos simplesmente pelo ato de consumir. Assim como é na Europa. Isso aqui a gente tá falando de Brasil, né? Na Europa, na França, na Bélgica, quadrinhos é como qualquer outro livro. As pessoas leem, curtem, se apaixonam e levam muito a sério. A arte é levada a sério. Os artistas de quadrinhos lá, os roteiristas, eles são levados assim, o cara é uma divindade aqui, sabe? O que ele tá fazendo aqui pra gente é algo digno de nota, até pra presidente do país e tal. Então lá é levado muito a sério. Tanto tem o Festival de Angoulême, que lá é algo muito sério. E a gente tinha potencial de fazer isso aqui no Brasil com o FIC.
que é o Festival Internacional de Quadrinhos de Sim. Belo Horizonte. Inclusive, eu amo Belo Horizonte, amo o FIC, maravilhoso. Quem tiver oportunidade, vá. E é relegado a um centro de convenções pequeno, o pessoal da cidade nem fica sabendo. Uhum. Enquanto lá em Angoulême, o festival se espalha pela cidade, sabe? A Europa toda fica sabendo disso. E eu não tô aqui adorando o europeu, não, tá, gente? Só tô dizendo que tem algumas coisas que a gente poderia se inspirar e levar mais a sério a Sim. arte nos quadrinhos, né? E você comentou dos dados da pesquisa que você falou dos jovens lá nos Estados Unidos. E você acha que o que tá motivando o pessoal a se interessar mais por quadrinhos agora, né? Os jovens. Você acha que são os filmes? Os quadrinistas também. Tem gente jovem agora também nesse meio que estão criando histórias que jovens querem ler. O que você acha que mudou pra trazer essa galera? É uma boa pergunta, né? Tem essa questão dos filmes. Também houve uma pesquisa que provou que os filmes da MCU, apesar de fazer muito sucesso, não trouxeram novos leitores de quadrinhos, que é uma tristeza. Mas o novo DCU do James Gunn, aqui falando de super-heróis, é claro, já trouxe. E tem pouco tempo. Né? Tem 2, 3 anos que ele anunciou que ia assumir a DC, e desde então ele menciona muito histórias em quadrinhos. Inclusive, ele vai no Twitter e menciona nominalmente o nome dos criadores de quadrinhos. Roteirista, arte finalista, artista, colorista. Isso é muito legal. Coloca esses caras em evidência. Coisa que a Sim. Marvel nunca fez com Kevin Feige. Uhum. Então, isso tem trazido um pouco de interesse. A divulgação do filme do Superman bateu muito na tecla de mencionar os quadrinhos que inspiraram o filme. E isso também aumentou a venda de quadrinhos dos filmes. Inclusive, tem agora o Supergirl, que vai estrear em 2026, que é baseado numa história em quadrinho de uma brasileira, né? Uma dupla brasileira de artistas, né? Que é a Bilks e Matt Lopes. Matt Lopes é o colorista, a Bilks é o desenhista. O roteirista é norte-americano. Mas só de ter o mesmo nome da história em quadrinho já alavancou as vendas também. Então, eu acho que sim, o cinema tem sua influência. E também a gente tá num momento muito aquecido de histórias em quadrinhos, especialmente na DC, falando aqui de super-heróis, né? Tem o mangá, é claro, que tá sempre bombando, isso a gente nem menciona. E eu não costumo dividir mangá e mangá, história em quadrinho com história em quadrinho, eu acho que é tudo uma coisa só. Mas falando aqui do que eu tenho mais proximidade, que é quadrinho de super-herói, a gente tá num momento muito aquecido pra começar a ler quadrinhos, especialmente com a DC. A DC tá num momento de ouro, assim, tá numa das melhores fases de todos os tempos. Eles lançaram agora o Universo Absolute, Uhum. que é uma nova forma de você começar a ler quadrinhos, tudo número 1, bem inspirado, inclusive, na narrativa de mangá, em traço de mangá. Eles pegaram o que o mangá fizeram de melhor e estão trazendo pro universo DC. Então é um universo completamente novo dos heróis da DC, que você pode começar a ler do zero, não precisa ter nenhum background anterior. Você assistiu os filmes, beleza, mas aqui é um novo Batman, um novo Superman, é Da hora. um novo Mulher Maravilha, enfim. Então isso tem aumentado as vendas e aumentado o interesse do público. O marketing deles também tá muito bom. E acho que esse momento aquecido, com o James Gunn assumindo a DC e falando desses personagens, falando dos autores, alavancou as vendas sim. E você gostou do filme? Do novo filme do Amei. Super-Homem? Amei, cara. Eu achei fenomenal. Mas eu sou meio suspeito. Com Aranha e Superman, né? Eu confesso que quando eu saí do cinema, eu saí um pouco. Não sei se eu tava com a expectativa muito grande, porque eu sou muito fã do James Gunn. E o que ele tinha feito no Esquadrão Suicida, pra mim, tipo assim, cara, filmaço. Eu lembro de ter saído do cinema com É, a arma não é pistoleiro, né? Eu esqueci o nome o do Bloodshot. Black Shot. Menção honrosa Pá. pra Pacificador, que é muito bom. O Pacificador é maravilhoso. Exatamente. Nossa. E aí eu saí, tipo assim, queria ter gostado mais. Mas quando chegou no stream, Ah lá. eu falei assim, cara, tô dentro. Filmaço. Ser- Me comprou. Você me comprou, James Ser Gunn. ingênuo É. e no mundo cínico é ser o novo punk rock, então eu não tô dentro. Exatamente. Porque eu acho que foi um dos primeiros filmes que pegou certo essa mensagem do Superman, sabe? Uhum, Tem umas coisas sutis, o filme é meio muito sutil, mas ao mesmo tempo ele é muito poderoso nessa mensagem. sim. O tema aqui não é Superman, mas rapidinho, assim. Ah, fica à vontade. Essa aí. coisa dele brigar com a Lois e a Lois falar, não, você não pode ir lá representar os Estados Unidos e impedir uma guerra. E ele falou, não, eu não tô representando os Estados Unidos. Eu tô representando a mim mesmo e a fazer o bem. Sabe, essa inocência, essa coisa de... Existem formas mais simples de resolver as coisas, e o principal aqui não é se eu tô representando os Estados Unidos ou não. É quantas pessoas eu vou conseguir ajudar. Isso é Superman. Então foi perfeito. O Krypto também é maravilhoso. Aquele discurso dele no final pro Lex, né? Eu acordo todos os dias, eu não sei o que fazer, então eu coloco um pé na frente do outro. Você olhar pra uma figura super poderosa, que é um kryptoniano, que veio de outro planeta e tem poder, sei lá, pra colocar fim em toda a vida na Terra, e ele é o mais humano que o próprio humano que tá brigando com ele, isso é maravilhoso. E é a primeira vez, assim, primeira vez em muito tempo, na verdade, isso já aconteceu antes, em que a gente tá vendo um super-herói protagonista de um filme e que mostra que tá tudo bem ser humano, que tá tudo bem ser falho e ser sensível. Uhum. Sabe? Porque os heróis da Marvel, no filme da Marvel, matam, não estão nem aí, são frios. E a maioria das vezes, os personagens da Marvel no MCU estão resolvendo os próprios problemas, não estão ajudando ninguém. Sim. Não estão salvando alguém que precisa de ajuda.
estão lá resolvendo o próprio problema que eles próprios criaram, né? O Homem de Ferro criou o Ultron, né? Depois, no Ultimato, eles estavam querendo trazer os amigos de volta, os Vingadores que o Thanos instalou o dedo e deu um fim. Não necessariamente salvar o mundo. Uhum. Então, pela primeira vez de volta, a gente tem um super-herói passando esse tipo de mensagem, sabe? Que tá tudo bem se importar com o outro. Isso é certo. Maravilhoso. E Achei era o que incrível. faltava, né, no antigo DCU. Na verdade, é DCEU, né? É. Que faltava do Zack Snyder essa paixão de ser herói por salvar outras pessoas, né? Que é o meio que o que tem ali de embate entre DC e a Marvel. Tipo, a Marvel é mais sobre os heróis gostam de ser heróis, não necessariamente de salvar pessoas. E na DC, eu lembro que tinha muita crítica das pessoas falando assim, são deuses, não sei se eu consigo me conectar tanto. Mas eu acho que Né? essa visão do James Gunn pro Super-Homem, eu acho que funciona super. Eu espero que siga aí, né? Exato. E voltando um pouco agora para os quadrinhos, Vamos. Principal. Você comentou sobre a DC começar agora um universo novo, né? E tudo mais, que agora é mais fácil pro pessoal que quiser começar a ler. Mas a Marvel tentou isso um tempo atrás, até inserindo personagens jovens, Uhum. né? E novos também para os quadrinhos. Eu mesma comprei Miles Morales quando Uhum. lançou a Panini, que é um pouco mais grossinho, né? O O Marvel Teens, né? Exato, lançou do Miles, lançou da Kamala também. Eu comprei da Kamala, li da Kamala. E, tipo, deu pra ver também que eles estavam nessa tentativa de chamar o público, porque Sim. tem muita gente também que lança quadrinhos pensando no público que já tem, né? Tipo, esse é o meu público, eu vou agora dar meu público, então as próximas publicações é pra continuar no que eu já tenho. Mas deu pra ver uns tempos atrás, principalmente por causa do Miles Morales, né? Aranhaverso, o sucesso que fez, porque foi realmente muito grande. Mas eles também tentaram chamar os jovens, mas não fez tanto barulho assim, pelo menos eu Sim. senti. Você acha, qual que é a diferença do que a DC tá fazendo agora pro que a Marvel tentou fazer? A DC tá num momento muito bom agora, mas assim, a Marvel não tá muito boa, mas não quer dizer que ela não tenha feito esse mesmo movimento. Ela fez lá atrás. Inclusive, desde os anos 60, que é quando a Marvel surge, o trabalho dela é esse: fazer heróis identificáveis. Fazer heróis humanos, assim, sabe? Uhum. Totalmente diferente da DC na época, que nos anos 60, quando a Marvel surge, realmente tinham deuses lá. Tinham heróis invencíveis. Tinham personagens até difíceis de você se conectar, de você se identificar. Então a Marvel lá desde os anos 60 faz isso. Então ela lança primeiro o Quarteto Fantástico, que era uma família identificável. Então você tinha o Coisa brigando com o Tocha Humana e o Reed Richards culpado de ter transformado o Coisa num monstro. Depois você tem o Homem-Aranha, que era um garoto pobre, que ia pra escola, tinha problemas pessoais mais diversos e era um super-herói. E foi a primeira vez que você tinha um herói que cobria todo o rosto. Você não sabia quem tava por trás. Ele era um menino magrinho, ele não era musculoso e fazia pose, etc. Tinha um Hulk, que era um cientista que transformava num monstro, ele não queria aquilo. E não necessariamente ele era um super-herói. Ele era só um cara com problemas que virava um monstro e tentava resolver. Então isso é muito da Marvel desde o começo, sabe? A Marvel sempre esteve à frente da DC com relação a isso. Depois que a DC aprendeu e tem os seus próprios méritos aqui, né? Hoje tá numa fase boa, etc, já esteve no passado. Mas a Marvel sempre teve como forte lançar personagens que comunicam com o público. E o Miles Morales, a Kamala Khan foram grandes acertos. Na verdade, eles sempre fizeram isso. Hoje eles estão numa fase meio difícil, que eu acho que eles vão sair dessa, tenho fé. Mas o Miles Morales foi um grande acerto, a Kamala Khan foi um grande acerto. Os Novos Vingadores tinham personagens LGBT também. Na verdade, a Marvel acho que foi a primeira editora a trazer um super-herói preto e também a trazer personagens LGBTs. E nos anos 70, ela sempre foi muito mais vanguardista, sabe? Muito mais progressista do que a DC e a Marvel. Depois de um tempo, a DC aprendeu a fazer isso também. Mas esse é o lado bom da Marvel. Então você tem grandes personagens que as pessoas olham e se identificam, assim, sabe? E o Miles é um exemplo disso, né? Maravilhoso que... Eu sempre tive o Peter Parker, né? Mas agora tem o Miles Morales, tem a Kamala Khan, que é pra mais pessoas poderem se identificar e falar, eu sou esse cara, sabe? Isso é incrível. Isso é muito legal. E eu acho que aí, não só no caso falando do Homem-Aranha, né? Cara, eu tenho um irmão de 5 anos e pra ele o Homem-Aranha é o Miles Morales e o Peter Parker é o amigo do Miles Morales. Tipo assim, olha como é que tá essa Cara, geração. é muito legal ouvir isso. É muito É legal ouvir incrível. isso, porque eu realmente sou apaixonada pelo Miles. Pra mim obviamente, o Peter Parker tem um canto no meu coração, mas depois que eu li
principalmente, né, o quadrinho que a Panini lançou há uns anos atrás. Pra mim, tipo, quando eu penso em Homem-Aranha, hoje em dia eu penso no Miles. Uhum. Que doideira, né? É. A gente crescendo nos anos 2000, a briga era pra saber quem é o melhor Homem-Aranha, se é o dos filmes, né? Tobey Maguire, o Andrew Garfield, o Tom Holland, coitado. Mas isso é tão... Sim. Mas isso é tão legal, cara. Eu acho mágico. A história do Miles é muito poderosa. Sim. Eu acho incrível que a Marvel tenha feito isso. É um dos melhores trabalhos da Marvel. É o Bendis, né, que escreve, Brian Michael Bendis, genial. E ele dá esse toque, porque ele falava que nos Estados Unidos ele ia pra shoppings e parques, pista de skate e tal, e ficava ouvindo os adolescentes conversarem. E ele anotava algumas gírias, diálogos e tal, e colocava isso nos quadrinhos dele. Missão de Então, campo. soa tão realista, assim, né? Eu acho maravilhoso. Miles é incrível. Não, e Adoro aí ele. a gente vem com essa parte também um pouco de identidade, né? De diversidade, das pessoas se verem e tal. Então eu acho, pô, eu gosto do Miles. Não, é importantíssimo, cara. O trabalho que esse personagem fez, o impacto cultural que ele Uhum. teve é imensurável. E até pegando um pouco o gancho dessa nova geração que tá acompanhando ali, tipo, o que você acha que vem aí pelo futuro, assim? Tipo, né, questão dos quadrinhos e tudo mais, com essa nova geração vindo por aí. Você acha que, enfim, Um público, você disse? É. Uma nova geração de público. Olha, é difícil dizer, mas eu acho que cada vez mais as histórias em quadrinhos tendem a migrar muito para o que o mangá é, o formato que o mangá é. Isso vai ficar muito claro para todas as editoras e todo mundo agora que tem que ser histórias mais fechadas, mais fácil de um ponto de início para leitura. Encadernados também, né? Que inclusive até a Marvel e a DC começaram a fazer isso. Eles estão fazendo um formatinho menor agora lá fora, até chegou aqui pro Brasil também. A Marvel e a DC estão fazendo esse formatinho menor que tem o mesmo formato do mangá. O número de páginas também são histórias completamente fechadas. Você compra só ele, você consegue ler o volume completo. Então, eu acho muito que cada vez mais as histórias em quadrinhos norte-americanas vão ir para esse lado de se inspirar no mangá, né? A gente tá falando das histórias em quadrinhos de entretenimento. Os europeus não se impactam com isso, mas eu acho que é um caminho natural para todo mundo que se interessa por histórias em quadrinhos, assim. Seja por mangá, ou por quadrinhos norte-americanos, ou mesmo por quadrinhos nacionais independentes, uma hora você acaba migrando pro quadrinho europeu, que tem essa cara de mais conceitual, mais cult e tal, até porque eles têm mais tempo para fazer, né? Ao contrário da cultura da indústria japonesa, da indústria norte-americana, que você tem que produzir para ontem, né? O cara tem que entregar 3 páginas por dia de desenho e o roteirista tem que entregar 5 roteiros na semana. Lá na Europa, não. Se você quiser levar 10 anos pra fazer a continuação do seu gibi, tudo bem. É obra de arte, não tem problema. Entendeu? Então eu acho que vai nessa toada, assim. É o que eu vejo, né? É o que eu vejo do interesse, tanto do público quanto do comportamento das editoras, assim, né? Ir pra essa toada mais mangá. E o gênero, né, super-heróis na questão quadrinhos tem toda essa força também por causa de todo o investimento, toda a história por trás, são anos nisso, né, e tudo mais. Mas tirando os quadrinhos que não são de super-heróis, né, porque Uhum. dentro dos quadrinhos também existem vários gêneros, né. Sim. Você acha que falta o quê pra geração Z, ou novos leitores, ou outras pessoas se interessarem também por esses quadrinhos que não são de super-herói? Porque Uhum. que nem você falou, muita gente tem essa visão de que, você tá lendo quadrinho de boneco de colã. Mas, É. meu, e o resto, sabe? Tipo, tem Sim. muito mais do que isso. E Muito normalmente mais. são histórias fechadas. Esses quadrinhos mais independentes, o que não são de personagens famosos, é um volume fechado. Parece um livro, entendeu? Então, o que você acha que falta pro pessoal dar mais destaque pra isso, se interessar mais? O que você acha que falta tanto do público quanto das próprias editoras, dos quadrinistas? Claro, eu acho que o que falta é acesso. Eu não acho os quadrinhos muito acessíveis. E eu nem tô falando de preço aqui. Tô falando que é difícil as pessoas saberem que essas coisas existem. Muito por conta da bolha que a gente falou aqui no programa, agora no começo. Muito por conta da falta de divulgação, né? Porque os autores, a gente tá falando aqui de autores independentes, editoras menores. Eu faço parte de uma editora menor, eu sou um autor também. A gente faz tudo. Então, nós somos os autores, nós somos roteiristas, desenhistas, arte finalistas, designers. Manda pra gráfica, e quando manda pra gráfica, a gente já tá cansado demais pra fazer marketing. Sabe? E aí, quando a gente tá retomando energia, não, agora vamos focar em marketing, tem que escrever o próximo. Então, a dificuldade é essa. As pessoas precisam conhecer esses quadrinhos. Eu acho que o problema não tá em qualidade, porque qualidade a gente tem muito quadrinho independente aí por aí, maravilhoso, incrível, fazendo trabalhos sensacionais. As pessoas precisam só ter acesso a isso. Chega pouco nas pessoas, chega pouco no público, que esses quadrinhos existem. E tem quadrinho pra todo mundo, né? A gente falou que vai muito além de super-herói, realmente vai muito além. Tem quadrinho pra todo mundo, pra todos os gostos possíveis, pra todos os perfis. Ninguém pode dizer, não, eu não gosto de quadrinhos. Não, peraí, você não gosta de nenhum quadrinho ainda.
Sim. Vem comigo, vamos lá na CCXP, no Arts Valley. Algum quadrinho você vai curtir, vai sair de lá e vai gostar. Porque é a história, né? Na verdade, ou então você não pode dizer, não gosta da mídia quadrinhos. Senão você também não gosta de cinema, não gosta de teatro, né? Não gosta de cultura no geral, assim. Então eu acho que é isso mesmo, as pessoas precisam conhecer as obras e falta ter acesso a elas. Eu acho que se tivesse mais suporte para essas pequenas editoras, esses pequenos autores fazer marketing e levar essas pessoas fora da bolha dos quadrinhos, essas obras, sabe? De repente, sei lá, feiras e universidades, assim, sabe? Pegar um público muito geral, ter mesa nessas feiras de universidade para os autores apresentar seus trabalhos, para as editoras poderem apresentar, ter mais espaço nas mídias que atingem grandes massas, sabe? Tal qual o cinema tem, tal qual a música tem, levar mais quadrinhos, sabe? Mostrar, olha, esse quadrinho é sobre isso. Autor brasileiro, né? Essa história, você vai gostar e tal. Então, fazer-se mais acessível. Eu não sei quais são os caminhos para isso, eu também estou tentando descobrir, né? Lá na editora, é a Kaiju Editora, a editora que me publica. A gente também tá tentando descobrir como levar para mais pessoas isso, sabe? Porque a gente percebe que mesmo quem é de fora dos quadrinhos, nunca leu muito quadrinho, quando leu quando era criança, Disney, Turma da Mônica, quando pega na mão e entende qual que é a história, se interessa e acaba curtindo. Mesmo que não seja um colecionador, uma pessoa viciada nisso tudo, que acompanha e tal. A pessoa vê um pouco do que é a história, se comunicar com ela, já basta. Acho que o acesso é o grande problema. E tanto que aí eu faço uma. Eu sou vítima desse fenômeno, porque, por exemplo, a primeira história que eu li fora de super-herói em quadrinhos, e, né, tirando mangá, fora de super-heróis, foi esse ano, no meu último ano da faculdade, que foi o quadrinho do Joey Sacco sobre a Palestina. Sim. E eu lembro que, cara, minha mente explodiu, porque como assim tem um quadrinho jornalístico que fala sobre a questão da Palestina? E aí, conversando com a Jaque aqui, ela falou, não, mas não tem só isso não, tem Persepolis também, tem Maus. Tem Habib. Então, e aí eu comecei a entrar num universo, assim, de outros tipos de quadrinhos e acabei me interessando, mas é muito sobre isso. Eu descobri que existia um quadrinho sobre isso porque a nossa professora colocou numa lista de indicações Que legal, cara. quadrinhos. Um beijo, Lilian, inclusive. Um abraço. Obrigada, nossa orientadora maravilhosa. Muito Exatamente. bom. Eu acho que isso talvez também fosse uma solução, né? Uhum. Professores indicar mais quadrinhos, né? No mesmo nível que indicam livros, assim, sabe? Porque há muito para se observar nos quadrinhos em diversas formas, assim. Isso eu acho que mostraria que eles existem. Porque é isso, as pessoas só precisam saber que eles existem. Por que se fala pouco desses quadrinhos? Uhum. Você não conhecia, não é porque você não estava interessado, é porque você não sabia que existia, não chegou em você. O algoritmo não te trouxe esse quadrinho. Por quê? Né? Por que o quadrinho não tá ali forte e sendo indicado, aparecendo em ads no Instagram, aparecendo na propaganda no YouTube? Por que que isso não acontece? Uhum. Né? Eu posso dizer porque não tem dinheiro nesse mundo, realmente não tem. Né? Quem faz quadrinhos dificilmente é por dinheiro, é por paixão mesmo. Se você vê um quadrinista, Deus, parabéns. Pode ter certeza que ele não tá ganhando dinheiro com isso. Eu tenho que dar um abraço pra ele também? Acho que na maioria das vezes eles precisam. Precisa? Sim. Beleza. Porque, olha, assim, a gente pode contar nos dedos o número de pessoas que ficaram ricas com quadrinhos no Brasil, e muitas vezes não foi exatamente com quadrinhos, e outras vezes foi porque ele foi para trabalhar para Marvel e DC, que também não é exatamente com quadrinhos que eles ficaram ricos. Então, a gente pode dizer que muito bem sucedido financeiramente no Brasil que trabalham com quadrinhos, nós temos quem? Maurício de Souza, Ivan Reis, quem mais? Carlos Ruas, talvez, mas ele é um nicho meio diferente, porque ele é das tirinhas. Então, isso sim fura uma bolha. Isso sim, as tirinhas em Instagram. E isso, na verdade, sempre aconteceu. Você até mencionou no começo do programa, né, que tinha as tirinhas de Sim, jornal e tal. Na época, né, isso na época, eu tô falando dos anos 30, 40, 50. Quem fazia tiras de jornal era mais bem visto do que quem fazia histórias em quadrinhos. Aí você se pergunta, qual que é a diferença? Todo mundo é quadrinista, né? Tinha mais prestígio, as pessoas levavam a sério quem fazia tiras de quadrinhos. Ainda que eram tiras né, voltada pra humor, né? Na maioria Exato, das vezes. exatamente. Por exemplo, o criador do Peanuts, o Schultz, ele ficou bilionário. Ele sim ficou bilionário com quadrinhos. E, enfim, tem essa diferença, né? Mas eu acho que é por isso, assim, essa falta de mídia e falta de acesso vem disso também. As editoras e os autores não têm dinheiro e quem tem não tá interessado em divulgar quadrinhos justamente porque não conhece. Então tem todo esse sistema travado, assim, sabe? E já quer polemizar? Não, mas eu quero Vamos aguardar um só pouquinho a quero polêmica? fazer um adendo antes da gente entrar nesse assunto. Uhum. Que eu acho muito. Gente, eu vou falar essa palavra assim, desculpa, ouvintes e, enfim, quem tá assistindo a gente, mas eu acho uma coisa, o brasileiro é muito
hipócrita numa coisa, principalmente a nossa geração. Porque a gente cresceu, a gente se alfabetizou lendo Maurício de Souza. Então, tipo, eu queria entender onde isso se perdeu, sabe? Na nossa vida. Porque, muita gente fala, muita gente fala que aprendeu a ler com os gibis da Turma da Mônica, sabe? Então, Sim. tipo, por que a gente deixou isso só pra quando é criança, sabe? Por que a gente não levou isso adiante, mas a sério foi explorar mais? Eu acho que é o que... Não tem nada a ver com quadrinho, tá? Mas eu acho que é a mesma coisa que a gente cai na questão do folclore brasileiro. Do folclore brasileiro. Que, novamente, a gente cresce ouvindo histórias da Mula Sem Cabeça, do Boitatá, do Curupira. A gente cresce lendo Cezinho, Turma da Mônica, Menino Maluquinho. E aí, depois de um tempo, a gente não... Parece que essas histórias não crescem com a gente. A gente não conhece o ritual afro-indígena Waiatoré. A gente não conhece o monstro das matas chamado Mapiguari. A gente não conhece Persépolis e Joy Seco e por aí vai. Por quê? Sim. Me responde, Jack. Então, Giovanni, me responda. Me responda. Por quê? Alguém me entrega essa resposta também. Porque, cara, eu acho muito difícil, né? A gente... É triste, né? Porque a gente que gosta do nicho e a gente olha pra trás, querendo ou não, eu falo pela nossa geração. Quase todo mundo teve acesso a isso quando era criança. Quase todo mundo teve acesso a isso quando era criança. Por que não foi levado adiante, sabe? Sim, e não é como se não tivesse dentro da própria Maurício de Souza Produções quadrinhos mais voltados para o público mais maduro, Exato. né? Tem a MSP já há 10 anos existindo, todos os anos tem muitas graphic novels muito legais, e é para todos os públicos. Você tem lá ficção científica, você tem histórias emocionantes, romance, você tem história que se passa na pré-história, tem para todo mundo. E muita gente nem sabe que existe. Eu já conheci muita gente também que fala, eu amava, minha relação com quadrinhos é Maurício de Souza, eu adorava ler Turma da Mônica, Chico Bento, Cebolinha. Daí eu falo, você já conheceu as gráficas MSP? Daí a pessoa falou, o quê? O que é isso? O que é isso? Eu falo, não, você não vai acreditar, tem quadrinhos da Maurício de Souza com aqueles personagens, mas mais voltada para um público maduro. E a pessoa ficou surpresa e não sabia, não sabe que existe. Então isso é muito triste e também tem a cultura de... o público geral tem muito disso, né? A quadrinha é pra criança, por que você vai ficar voltando pra isso? Você tem que focar em algo que seja produtivo, né? Que tem muito isso também, né? Então não se incentiva muito que as pessoas consumam coisas que sejam por puro entretenimento, né? Então, quem faz isso meio que vai contra o normal, assim, né? Vira um nerd, né? Vira o esquisito, geralmente, né? Pô, você continua indo atrás disso, por quê? Né? Sendo que, na verdade, deveria ser normalizado. Eu acho que com a ficção e com o entretenimento, a gente descobre muitas coisas que são úteis, sim. Sim. Desperta criatividade, curiosidade, você aprende muitas coisas e te gera interesse em alguma coisa que geralmente pode ser sua profissão, né? É o que eu acho. Agora, Polêmica? vamos polemizar agora. Olha, a gente tá... Nosso TCC é sobre literatura e a geração Z e tudo mais. E aí, eu lembro que num debate de pautas a gente chegou e falou assim, tá, mas nesse trabalho... Existem 2 nerds aqui que são fascinados por quadrinhos e mangá. Ela mais Legal. quadrinhos, eu mais mangá, né? Vai ter alguma coisa sobre? E aí surgiu essa dúvida entre a gente, mas tá, quadrinhos entra como literatura e tal. E aí eu queria perguntar pra você, HQ, quadrinhos, mangá, é literatura ou você enxerga como um outro tipo de arte, tal qual o cinema não é teatro e vice-versa? Eu respondo sem medo, não é literatura. E não tem nada de mal nisso. Tá tudo bem, tá tudo bem. Calma, gente, não tem problema o quadrinho não ser literatura. Não tem problema nenhum nisso. Justamente esse exemplo é perfeito que você falou. Realmente, eu não tô xingando teatro, falar teatro não é cinema. Eu não tô ofendendo o teatro. Giovanni fala que cinema não é teatro e Tá vice-versa. vendo? Você cancelado, aí você sai daqui preso, né? Direto no camburão. Mas porque realmente não é. São mídias diferentes. E tudo bem, sabe? Eu acho que, principalmente aqui no Brasil, né? Literatura começou a ser usada quase como um elogio, né? A palavra ganhou outro significado. Isso é literatura. Sendo que, na verdade, literatura é só uma forma de contar uma história ou de você passar uma informação, certo? Assim como história em quadrinhos é só um formato de você passar qualquer tipo de conteúdo. E não é literatura. Não é porque tem texto na história em quadrinhos que é considerado literatura. Quadrinho é quadrinho e tudo bem. E a leitura enriquece tal qual você lê algo que é literatura. E vice-versa. E pra você, Jaque, é ou não é? Assim, pessoalmente... Não vá recuar só porque o convidado falou que não é. Vou Não continuar recue, com a não minha recue. opinião. Vou continuar com a minha opinião. Eu vejo como literatura. Eu vejo como literatura até
por toda a extensão que o quadrinho tem, toda a profundidade. Como você falou, literatura foi muito levado também como um elogio, né, e tudo mais. Só que eu consigo ver um quadrinho como um livro, entendeu? Eu consigo ver, até porque é um ponto que a gente até tinha comentado um pouco antes. A gente tá gravando esse podcast antes do Prêmio Jabuti acontecer, e o Prêmio Jabuti tem, né, uma categoria especialmente para premiar quadrinhos. Uhum. E é um prêmio de literatura, Uhum. né? E aí fica muito também nesse dilema, porque até teve aquela polêmica que negaram uma cadeira, né, Isso. na Academia de Letras Uhum. pro Maurício de Souza, por conta disso e tudo mais. E menção honrosa pro nosso conterrâneo aqui do ABC Paulista, que é o Gui Petreca, que tá como um dos finalistas do Prêmio Jabuti com Super Punk. Ele é demais, parabéns. Ele é demais. O cara é incrível. Mas, pra mim, é literatura. E pra você? Eu sou covarde, eu vou com o nosso convidado. Não, brincadeira. É porque eu sabia que a gente ia fazer esse programa e eu fui e um pouco do meu artigo é um pouco sobre quadrinhos e literatura e tal. Sim. E eu caí nesse exemplo o teatro não é cinema e cinema não é teatro. E eu fiquei tipo assim, putz, e agora? Será que eu concordo com a minha opinião? Ou eu virei um meme do discordo da minha própria opinião? É. Eu vou responder, não sei. Mas você tem muita razão no que você fala. Tipo, pode ser só mais uma mídia pra trocar. Tipo, E não pra é contar uma diminuir história. quadrinhos, né? Não, Fala que de forma exatamente. alguma. Não é porque uma coisa. Não é porque isso aqui é vermelho que o preto deixou de ser feio. O que seria do azul se todos amassem o amarelo? Acho que é assim a frase. Eu acho que uma comparação válida que a gente pode fazer aqui, seguindo até o ponto da Jaque, é quando a gente chama uma série de televisão e fala, isso é cinema. Não foi pro cinema. Foi pensada pra televisão, uma série da HBO. Pode ser muito bom, qualidade de cinema, usou as mesmas câmeras de cinema, tem um diretor que é de cinema, mas não é. Exatamente. Mas aí ele vai pra uma premiação que também faz premiação de filmes Sim. que vão pro cinema. Eu acho que é uma comparação por aí. É meio nebuloso, é confuso. É que uma arte bebe da outra também, querendo ou não, né? Sim. Tipo assim, o quadrinhos também bebe muito da literatura, sim. as séries bebem muito do cinema, né? E cinema bebe de série. Exatamente, Mas eu acho é que tudo aqui- uma mão dupla, querendo ou não. Mas eu acho que aqui é um consenso de que quadrinhos são artes, né? Com certeza. Todo mundo. Mas Não, porque eu já vamos ver. vi por aí gente falar assim, arte é... Que isso é um absurdo. Eu já ouvi muito isso também, É. mas é um absurdo isso, cara. Infelizmente a internet trouxe muitas coisas boas, né? Felizmente trouxe muitas coisas boas, mas infelizmente a gente cai... Democracia, né? Isso, todo mundo é livre pra falar o que quer. Exatamente. Até que fosse absurdo. E a gente... Não, pode continuar aqui. Fala. Eu já concluí já. Eu gosto desse tema, assim. Acho que é um tópico que gera discussões interessantes, né? Certamente. A gente não vai cair na porrada igual Não, em Verity. a gente não vai cair na porrada igual em É porque a gente Verity. tá aqui falando sobre arte. No máximo a gente pega Exato. nossos pincéis aí, nossas máquinas de escrever. Ainda tem chá por aí, pessoal? Pode trazer uma xícara de chá e um monóculo pra gente. É. Mas a conversa tá muito legal, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. E a gente encerra com essa pergunta pro nosso público também, o que vocês acham. Vocês comentem aqui nos comentários do YouTube, Instagram, quando a gente compartilhar, TikTok, enfim. Foi muito legal receber você aqui, Gi. A gente fica muito feliz, né, amigo? Sim, cara, conversar sobre quadrinhos, se deixar... Ó, esse programa está sendo gravado no mesmo dia que o Flamengo está jogando uma semifinal de Libertadores. E eu tô aqui e por mim a gente continuava conversando mais. Só que tudo que é bom, uma hora tem que acabar, né? E foi muito, muito prazeroso ter você aqui. A conversa antes do programa e durante o programa foi excelente. É um tema muito legal e é muito bom ter alguém tão especializado, então Imagina, competente na sua profissão. E Poxa se vida. disponibilizar a conversar com a gente. Né? Exato. Tem mais alguém aqui? Esse elogio foi pra mim. Não, é pra vocês, né? Obrigado, Beto. Pô, foi um prazer, eu adorei. Realmente ficaria aqui mais umas 2 horas tranquilo. Foi muito bom, Tranquilamente. adorei esse papo. Um abraço pro Thales também, que fez tudo isso acontecer. Meu Thales amigão, incrível. nosso Sou fã do amigo. Thales. Muito Somos fã. todos fãs. Thales. Um beijo pra Banca Mickey também. E é isso, gente. Antes de ir, né, Giovanni, se você quiser deixar suas próximas produções, quiser fazer Exato, seu por jabá favor. também, Legal. fica à vontade aí, que o Legal, nosso legal. público é um público bem engajador.
Se você quiser bater um papo comigo sobre quadrinhos e ir lá me perguntar e me confrontar se quadrinhos é literatura ou não, vai lá na CCXP, você vai me encontrar no stand da Chiara Escuro. Eu também sou quadrinista, então se você pesquisar no Instagram, Kaiju Editora, lá você vai ver muitas obras e eu publico por essa editora. Eu tenho um quadrinho chamado Popcorn Cinema Club, que é uma homenagem ao cinema dos anos 80, uma homenagem a Steven Spielberg, Que a legal. Robert Zemeckis. Que da hora. Então eu gosto muito desse trabalho, acho que vocês vão curtir também. E tem a Nerd Vintage, a página anda um pouco parada, mas tem muito conteúdo lá pra você visitar, que eu passei anos produzindo, junto com parceria com Gabriel Garcia e Ferrante, que era a minha dupla criativa, minhas duplas criativas nesse projeto. Tem muito conteúdo lá pra você ver, e eu participo de um monte de podcast também. Então lá no meu perfil do Instagram, gspinelli_nv, você vai ver sempre lá quando eu participar de um podcast, vai ter eu lá falando besteira pra você ficar ouvindo enquanto você trabalha. E antes de acabar, você pode dar um spoilerzinho da CCXP ou ainda tá muito cedo? Ah, spoiler da CCXP, o problema da CCXP, sabe qual é que é? É que eu nunca sei o que é spoiler ou não. Resposta que a assessoria mandou dar no Como eu tô lá podcast. desde o começo do ano, eu nunca sei o que já foi divulgado ou não. Então, eu geralmente eu fico Entendi. quietinho, sabe? Porque eu já soltei uns spoilers que eu não podia, então, Ah, Tá É. certo. Não, Tá tá tudo bem. certo. Tudo bem. A gente perdoa dessa vez. ok. e é isso. É isso, gente. Então, muito obrigado para você que ficou até aqui esperando. Esperando não, né? Para você que ficou até aqui conversando com a gente. O pessoal da produção tá querendo me entregar alguma coisa. O que é isso? Ah, tá. Entendi. Então tá, então. Ah lá, aí, Pra ó. você A encerrar o gente- programa A caracterizado, gente amigo. vai acabar nesse clima de alegria e diversão que só o Spider-Man. Cara, eu tô muito sonista, né? Spider-Man, Homem-Aranha, que o Homem-Aranha pode trazer pra gente. Por favor, Homem-Aranha. Então é isso. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, gente. E até o próximo Recapitulando. Tchau, tchau. Te vejo por aí, o seu amigo da vizinhança.